Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 4 de agosto, terça-feira, memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Portanto, o Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 2, 10 a 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna um homem puro, mas o que sai da boca, isso é que torna um homem puro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabe que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão num buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje é dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, e, portanto, também hoje é um dia para você poder rezar por todos os sacerdotes que você conhece. Você rezar pelo sacerdote que lhe batizou, pelo sacerdote que lhe deu a primeira comunhão, o sacerdote que lhe confessou, sacerdote que é seu amigo, sacerdote que é o seu diretor espiritual, sacerdote que é referência para você na sua vida. E também rezar até por aqueles que nós não conhecemos, rezar pelos sacerdotes em missão, pelos sacerdotes que estão em dificuldade, tanto na vocação como também nas diversas realidades de missão espalhadas no mundo inteiro. Então hoje é de fato um dia para você poder rezar pelos sacerdotes que você conhece, também sacerdotes que estão no mundo inteiro. E dessa forma realmente nós continuamos levando a nossa missão graças à oração de cada um de vocês. E eu penso que o Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, seja uma síntese daquilo que é a nossa missão como padres. Se vocês perceberam aqui, por exemplo, quando questionam os discípulos de Jesus por que eles não lavam as mãos antes de comer. Era um rito não só de higiene, mas antes de ser um rito de higiene, era um rito de purificação religiosa, porque se acreditava, como se acredita até hoje, que o alimento é sagrado. Então tudo aquilo que é sagrado você deve se purificar. E por isso o rito de lavar as mãos antes de você poder comer. E vejam aqui então, por que teus discípulos não observam a tradição dos antigos e não lavam a mão quando comem um pão? Pararam para pensar que muitas vezes também é a imagem de nós sacerdotes. Quantas vezes nós somos cobrados por tantas coisas que muitas vezes é mais a atenção à exterioridade do que à interioridade? Ou seja, por isso que Jesus aqui no Evangelho ele diz assim, respondendo: não é o que entra pela boca que torna um homem puro, mas o que sai da boca, isso que torna um homem impuro. Ou seja, Jesus está chamando a atenção para a necessidade de você poder ver, além do exterior, claro, a interioridade das pessoas. E a missão do sacerdote muitas vezes é essa. A missão do sacerdote muitas vezes é poder olhar a pessoa, não naquilo que ela aparenta, mas naquilo que ela é. E isso é fruto da escuta que nós fazemos, tanto nas confissões, como no aconselhamento, nas atividades diárias de reuniões que fazemos com as pastorais, no acompanhamento de diversas situações em que muitas vezes até nós temos a responsabilidade de dar uma resposta quando a pessoa não tem. Tudo isso nos permite de poder conhecer a interioridade das pessoas, conhecer o coração das pessoas. E é claro, depois foram dizer a Jesus que os fariseus ficaram escandalizados com a resposta dele. E ele falou: deixai-o, porque são cegos, são cegos guiando outros cegos. Ou seja, Jesus acalmando os discípulos. E, meus irmãos e irmãs, muitas vezes também nós, como sacerdotes, diante de tanta situação da nossa vida, quanto nós precisamos e quanto somos acalmados por Jesus. Quantas vezes a gente se preocupa com uma coisa e outra, e Jesus é aquele que na nossa vida de oração, na nossa espiritualidade, diz: filho, te acalma porque eu tomo conta. Aproveita e fica comigo. E é assim que eu vejo
É assim que eu me sinto também como sacerdote com Jesus nas diversas situações da vida. Portanto, muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que reza por nós e, sobretudo, é por vocês que nós dedicamos a nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.